Oi, pessoal! Eu vou começar a correção aqui das atividades de matemática de sexta-feira, do dia 3 de abril, tá? Então, vamos lá. A primeira questão de matemática trazia o seguinte: o comprimento de uma mesa é de 1 metro. Quantos palmos aproximadamente mede a mesa, se em média um palmo tem 22 centímetros? Então, existem várias formas de resolver e as principais para resolver essa questão seria ou você dividir 100 por 22, tá? Porque lembrando que 1 metro ele tem 100 centímetros, tá? Então, você poderia pegar esses 100 centímetros e dividir por 22 para saber quantas vezes o 22 cabe dentro de 100. Ou ir somando de 22 em 22 até você chegar no número próximo de 100, tá? Se você dividisse 100 por 22, você chegava no resultado de mais ou menos 4,5 ou 4,5, tá? Através da soma, eu coloquei aqui também, se você for somando, ó, 22 mais 22, 44, mais 22, 66, mais 22, 88, tá? Se eu colocasse mais 22, passava de 100. Então, eu peguei metade de 22. A metade de 22 é 11. Aqui, nessa soma dos 88 centímetros, já deu 4 palmos. Se eu pegasse mais meio palmo, que seria a metade de 22, 11, daria 88 mais 11, 99 centímetros, que é bem próximo de 100, tá? Então, a resposta certa é 4 palmos e meio, tá? Não pode passar. Tem que chegar o mais próximo possível, sem passar dos 100 centímetros, tá bom? Questão 2. A questão 2 perguntava o seguinte: uma pessoa faz caminhada em uma pista desenhada em um piso quadriculado, como a representada na figura a seguir. Então, a gente tem aí o desenho, e aí perguntava o seguinte: sabendo que o lado de cada quadrado mede 1 metro, quantos metros essa pessoa percorre ao completar uma volta? Então, aqui ele queria saber a medida da volta. Então, é a medida do contorno. A medida do contorno é chamada de perímetro, tá? O perímetro, como ele é calculado? É a soma de todos os lados. Então, você tem que ir somando os quadradinhos de acordo com o contorno para saber quanto que dá a medida do contorno total. Então, vamos contar para ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, a resposta certa era 22 metros, letra C. Tranquilo, né? Questão 3. Na malha quadriculada, desenhada abaixo, em que cada quadradinho mede 1 centímetro de lado, há duas letras que ocupam uma superfície de mesmo tamanho. Então, aqui, pessoal, eu já coloquei a quantidade de cada letra, a quantidade de quadradinhos que cada uma tem. A única que tinha uma pegadinha mesmo era a letra D aqui, ó, porque os cantinhos dela não eram quadrados inteiros, tá? Era metade do quadrado. Então, se você considerasse como quadrado inteiro, você ia contar errado. Tinha que juntar essa metade com essa metade para dar um quadrado inteiro. Então, se você contasse os quadradinhos, daria 13 quadrados. As que têm a medida de superfície, a área é igual, é a letra A, que tem 14 quadradinhos, e a letra E, que tem 14 também. Se você quisesse contar, ó, a malha quadriculada de fora, ela te apoiava na contagem desses quadradinhos, por mais que tivesse escurecido, tá? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadrados. E aí, aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, as duas que têm a medida de área igual, tá? É a letra E e a letra A. Então, a resposta correta é a letra
D da nossa questão. Questão 4. Uma garrafa de refrigerante de 1,5 litros ou 1,5 litro de capacidade. Para comprarmos 9 litros desse refrigerante, devemos pedir quantas garrafas, tá? Mais uma vez, a gente pode resolver através da divisão. Você vai pegar os 9 litros e dividir por 1,5 litro, que é a capacidade da garrafa. Ou você pode ir somando até você chegar nos 9 litros e depois contar quantas garrafas deu, tá? Eu coloquei a divisão ali, mas muitos ainda não sabem fazer a divisão com números decimais, tá? Que é no caso o divisor seria 1,5, é o número decimal. Se você fizesse a divisão de 9 por 1,5, daria o 6 certinho, tá? Mas vamos fazer através da soma, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem, ó. Eu fui somando 1,5 mais 1,5 dá 3 litros, tá? Então, eu fui colocando a soma, ó. Deu 3 somas de 3 litros cada uma. 1,5 mais 1,5, 3. 1,5 mais 1,5, 3. E 1,5 mais 1,5, 3. E aí, você somava esses 3 com 3 com 3, dava os 9 litros que ele queria de refrigerante. Aí, era só você contar quantas vezes você usou 1,5. Quantas vezes 1,5 coube dentro dos 9 litros, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Dava certinho a mesma resposta da divisão, tá? Então, a resposta certa é letra A, 6 garrafas. Questão 5. Uma caneca tem capacidade para 280 ml de água. Qual o número máximo de canecas cheias que cabem em uma jarra de 2 litros? Então, a gente sabe que 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, 2 litros, que é a capacidade da jarra, são 2.000 ml. Ele quer saber quantas canequinhas de 280 ml cabem dentro dessa jarra de 2 litros, tá? Lembrando que para você encher a sua jarra de 2 litros, você não pode passar dos 2.000 ml, porque se você colocar mais de 2.000 ml, vai esparramar todo o líquido, tá? Então, eu fui somando os 280 para ver quantas vezes o 280 cabe dentro do 2.000, tá? Eu fiz a soma aqui, ó, 280 mais 280 mais 280, cheguei a 1.960 ml. Então, eu usei o 280 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Se eu colocar uma 8ª canequinha, mais uma caneca de água, vai passar da 2.240 ml. Então, passa da quantidade da jarra. Eu tenho que chegar no número máximo que caiba dentro dela, de acordo com as canecas. Então, com 7 canequinhas, eu chego a 1.960 ml. Se eu colocar uma 8ª, passa. Então, eu tenho que parar nas 7 canecas, tá? Então, aqui a nossa resposta certa é letra C, 7 canecas de 280 ml. Vão caber dentro de 2 litros, tá bom? Questão 6. A professora organizou os trabalhos dos seus alunos para exposição em 12 colunas com 126 trabalhos em cada uma delas. O número de trabalhos expostos foi... Então, pessoal, a gente tem 12 colunas com 126 trabalhos em cada uma. Para resolver esse problema, era só fazer uma multiplicação, tá? Lembrando, multiplicação com fatores com mais de um número, tá? A gente tem ali fatores de 3 e 2 números. Você tem que fazer esse maisinho aqui, ó. Primeiro você multiplica pela dezena e depois você multiplica pela unidade. Para você... primeiro você multiplica pela unidade, depois pela dezena. Para você poder multiplicar pela dezena, você precisa pular a casinha das unidades. É por isso que a gente coloca esse maisinho aqui, ou ao invés do maisinho, tem gente que coloca o zero, que está correto também, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 6 dá 12. Eu coloco 2 aqui, subo 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Esse 1zinho que foi lá para cima, ele soma, tá? 5.
2 vezes 1, 2. Então, dava 252. Aí, eu pulo a casa das unidades para poder multiplicar pela dezena. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Aí, eu fazia a minha soma desse jeitinho, ó, o 2 em cima do mais mesmo. 2 ele não vai somar com nada, tá? 2 mais nada, 2. 5 mais 6, 11, sobe 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. E 1 mais nada, 1. Então, a resposta certa dava 1512, tá? Tranquilo, né? Era só fazer a multiplicação. Questão 7. Bel comprou 3 blusas, cinza, azul e vermelha, e ela tem 2 saias, preta e branca. Para ir a uma festa, de quantas maneiras diferentes Bel poderá se vestir? Pessoal, questão de possibilidades, tá? Quantas possibilidades, quantas maneiras diferentes, a gente resolve através da multiplicação. Era só multiplicar a quantidade de blusas pela quantidade de saias. Então, eu tenho 3 blusas e 2 saias. 3 vezes 2, 6. A resposta certa era a letra D, 6 maneiras diferentes. Questão 8. Em um pacote há 36 balas e cada uma pesa 50 gramas. Quanto pesa esse pacote em quilos? Então, pessoal, a gente tem aí um probleminha que também dá para resolver por multiplicação, tá? A gente tem 36 balas de 50 gramas. É só multiplicar o peso pela quantidade de balas, tá? Então, 50 gramas vezes 36 balas. Mesma coisa, multiplicação com fatores de 2 números. Tem que fazer o maisinho. Você vai multiplicar primeiro pela unidade, depois pela dezena. E tem que somar os resultados para chegar no resultado final, tá? Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Coloca o maisinho aqui embaixo do zero. Pula para a próxima casinha, tá? Você pula a casinha das unidades, senão sua conta está errado. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. E aí, você soma os resultados, tá? 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 5, 8. E 1 mais nada, 1. Dá 1.800, você tem que lembrar que essa resposta ela não está em quilo. Você vai ter que transformar ainda em quilo. Não eram 50 gramas? Então, 36 balas de 50 gramas dá 1.800 quilos. 1.800 gramas. Para você transformar em quilos, você vai ter que dividir por 1.000, tá? Ou você pega 1 quilo, não é 1.000 gramas? 1.800 gramas, tira 1.000 gramas, que dá 1 quilo, já deu 1 quilo. Então, dá 1,8 kg ou 1,8 quilos. Então, a nossa resposta certa é letra A, 1,8 quilos, tá? Não esqueçam de transformar antes de colocar a resposta. Questão 9. O percurso que Pedro faz de sua casa até seu trabalho é de 4 quilômetros. Em 5 dias, o trajeto total que Pedro faz de ida e volta é de... Então, aí, qual que é a grande questão aí, tá? Ele gasta, ele faz o trajeto de 4 quilômetros para ir e 4 quilômetros para voltar. Então, por dia, ele anda 8 quilômetros, não é só 4, porque ele vai e volta. 4 mais 4, 8. E aí está perguntando o trajeto total em 5 dias. Então, você tem que multiplicar os 8 quilômetros que ele anda por dia pelos 5 dias. 8 vezes 5, 40. Então, a resposta certa é letra B, 40 quilômetros. A questão 10. Uma loja de revenda de celulares possuía 1.380 aparelhos de celular. Numa promoção, foram vendidos 55 unidades. A quantidade de celulares que restaram na loja é de... Então, pessoal, tinha 1.380 celulares e venderam 55. Se vendeu e quer saber quanto sobrou, quanto restou, continha de menos, tá? Coloquei a continha de menos aqui do lado. 0 não dá para tirar 5, você tem que emprestar. É aquela
continha de menos com empréstimo, tá? Você empresta da casa das dezenas, joga uma dezena para a casa das unidades, uma dezena é 10, então o zero ele vira 10. 10 tira 5, 5. Aqui sobrou 7 dezenas, 7 tira 5, 2. 3 tira nada, 3, e 1 tira nada, 1. 1.325. Então, a resposta certa é letra D, 1.325 celulares que restaram na loja. Questão 11. Renata tem 4 aulas de matemática por semana, uma por dia. Todas as aulas de matemática começam às 8 horas e 10 minutos. Sabendo que cada aula tem 50 minutos de duração, a aula de matemática termina sempre no seguinte horário. Então, lembrando, 1 hora é igual a 60 minutos, tá? Esse negócio de hora, a gente sempre acaba errando porque a gente não lembra que a medida de hora, tá? É 60 minutos, não é 100 minutos, é 60. Então, se a aula dela, da Renata, começa às 8h10 e demora 50 minutos, já pegou aí 10 minutos das 8 horas. 10 minutos mais 50 dá 60 minutos. Então, das 8h10 mais 50 minutos, dá certinho até às 9 horas da manhã, tá? Então, a resposta certa é letra C, 9 horas. 50 mais 10, 60 minutos. Então, 8 horas mais 60 minutos, 9 horas, tá? Andou 1 hora aí. Questão 12. O peso de Carla é 57,2 quilos e o de Márcia é 56,25 quilos. Luiz pesa 57 quilos e Rui pesa 56,5 quilos. Se todos têm a mesma altura, a pessoa mais magrinha é... Então, ele quer saber quem pesa menos, tá? Eu coloquei aqui as casinhas decimais para a gente poder aí colocar os pesos e ver qual é o maior e o menor, tá? Aqui, esse D e o grande significa dezena e unidade. Depois da unidade, tá? A gente tem a vírgula, e aí vem os décimos e os centésimos, tá? Quanto mais para lá depois da vírgula, menor o número é, tá bom? Então, vamos lá. 57,2, que é o peso da Carla, ó, tá aqui. Ela seria a mais pesada, tá? Porque, ó, entre os números aqui, 57,2 é maior que 57 redondo, tá? Então, ela tem 57,20 ou 57,200 gramas, tá? 57 quilos e 200 gramas. O Luiz, ele pesa 57 quilos redondinho, tá? Já o Rui, ele vai pesar 56 quilos e 500 gramas. Às vezes a gente olha e pensa, é 56,5 é menor que 56,25. E na verdade não é, tá? Você tem que comparar na casinha dos décimos, ó. Na casinha dos décimos, o peso do Luiz aqui, ó, 5, que está nos décimos, é maior que 2, tá? Então, na verdade, o Rui pesa 56 quilos e 500 gramas. E a Márcia pesa 56 quilos e 250 gramas. Ou, como eu coloquei só até a casa do centésimo, 56,50 e 56,25, tá? 25 é menor que 50. Então, quando vocês forem comparar peso ou números com vírgula, eu aconselho a igualar as casas decimais. Preenche com 0 até ficar igualzinho. Vírgula embaixo de vírgula e preenche com 0, para você comparar os números das mesmas casas. Na casa dos décimos, a gente vê que 5 é maior que 2. Então, o peso do Rui é maior que o peso da Márcia. Então, a mais magrinha aí, no caso, seria a Márcia, que pesa 56,250, tá? Ela é a mais magrinha aí. Pessoal, essa foi a correção das atividades de matemática. Agora, a gente vai entrar aí num período de descanso e vamos ver aí como é que vai rolar. Boa sorte para vocês. Se cuidem, tá bom? E bom descanso. Beijos, tchau!